Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a apresentação e o estudo de mais uma lição da Escola Sabatina. A lição de número 6, que tem como título Que Nação Há Tão Grande? Hoje nós vamos entender o título da lição e vamos aprender um pouco mais sobre a verdade presente no livro de Deuteronômio. Nós temos como convidada especial a nossa jovem, a nossa diretora de comunicação, uma pessoa extremamente participativa na igreja, a Érica. Érica, seja bem-vinda, que Deus te abençoe e te use nesses momentos. Obrigada pelo convite, obrigado também ao Alisson, nosso diretor de Escola Sabatina. Pela primeira vez aqui é uma grande oportunidade também para poder me desenvolver e também encorajar os nossos jovens, a participar, porque é um momento muito gostoso de estar aqui debatendo a lição. Sim, tem sido momentos muito gostosos e especiais que nós passamos aqui para fazer essa lição tão especial do livro de Deuteronômio. Nós vamos começar com uma breve oração para podermos, então, aprofundarmos o estudo desta lição. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer por esta oportunidade e também pela Érica ter aceitado o convite, porque o teu Espírito moveu o seu coração a aceitar, a participar do estudo desta lição. Pedimos que o Senhor nos use e que possamos, Pai, praticar os seus estatutos e juízos para podermos sermos felizes e fiéis a Ti. Nós agradecemos por todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui no verso para memorizar que diz: E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como esta lei que hoje eu lhes proponho? Deuteronômio 4:8. Nós vamos aprender hoje sobre uma grande nação que foi chamada para representar, serem representantes de Deus aqui na terra, e vamos saber o que envolveu esse povo para que eles não mais hoje fossem esse povo escolhido e que fosse a luz do mundo para levar essa mensagem do Evangelho às nações. Nos primeiros 3 capítulos do livro de Deuteronômio, eles falam basicamente uma lembrança da história do povo de Israel, o que eles haviam passado até então. O capítulo 4, ele fala num tom de sermão, e ele conta a história, ele relembra todos os momentos importantes desta história. E o propósito do capítulo 4 foi mostrar-lhes o poder e a graça divina atuando entre o povo e a certeza de que, embora falhassem, ainda assim o Senhor estava com ele e honraria a aliança que ele fez com eles. E esse capítulo 4, ele conta que eles tinham acabado de revisar sua história recente, um lembrete do que Deus tinha feito para trazê-los até aquele ponto. Assim, e agora, eles deveriam fazer o que Deus lhes pedisse. Então, Deus poderosamente libertou o povo da escravidão do Egito, manteve ele durante todo o tempo que eles passaram no deserto, e ele queria conduzir esse povo para uma terra onde eles pudessem se acomodar ali e representar a luz de Deus aqui na terra. Este foi o chamado para o povo de Israel. Érica, diante disso, quando Deus chamou esse povo, ele disse lá em Deuteronômio 4:1 e 2: Qual o aviso específico que o Senhor deu a este povo em relação aos seus estatutos e juízos? E por que eles foram alertados em relação a isso imediatamente? Então, naquela época, eles buscavam só fazer os seus prazeres, que no que mais implica em toda a lição é o ato da prostituição. E em Deuteronômio capítulo 4, eles estavam no ápice dessa prostituição. Então, ele falou: vocês estão fazendo tudo o que eu falei que não era para fazer, vocês não estão seguindo o verdadeiro princípio. E Deus, ele sempre tem amor com o nosso povo, com a gente até hoje, com o povo de Israel não era diferente. Ele fez igual um pai repreende um filho. Vocês estão fazendo tudo fora da lei e dos estatutos que eu falei para vocês fazerem. Então, corrijam isso, porque eu vou acabar perdendo a aliança que eu fiz com vocês. E não acrescentar ou nem diminuir. O que Deus quis dizer para eles com essa frase? Não acrescentem nem diminuam nada.
Então, não só como hoje acontece, naquela época, vamos dizer assim, vou trazer hoje um exemplo. Vamos dizer que eu quero fumar, um exemplo assim. E eu vou buscar algum verso aleatório, sem contexto, e vou aplicar como se eu não houvesse culpa, para mim satisfazer o meu desejo da carne, esquecendo todos os princípios que a Bíblia nos traz. E naquela época, o povo não fez diferente. Ignorou totalmente os ensinos de Deus, e Moisés, que era o líder, que estava assim, sempre ensinando, e os sacerdotes, e falaram, vou fazer o que realmente me convém. Então, eles acabaram alterando, colocando leis humanas que não foram feitas por Deus. Acabaram substituindo os juízos e estatutos de Deus por tradições humanas, Isso, né? com religiões pagãs. Com religiões pagãs. E qual o objetivo, né? Por que eles faziam isso? O que Satanás queria destruir, tirando, né? Acrescentando ou diminuindo a palavra de Deus? Satanás ele começou fazendo isso com a queda dele no céu, né? Nós vamos ver adiante na lição. O poder dele é matar, roubar e destruir. Ele está tentando destruir a lei e os estatutos de Deus, nos colocando pensamentos e desejos que não é de Deus, num espinho na nossa carne, que cutuca diariamente para que a gente não faça isso e alterando os princípios. De Jesus, essa questão da substituição dos estatutos e mandamentos de Deus era tão grande que eles não se aperceberam de que Jesus era o Messias tão aguardado, descrito no livro de Isaías, de tão arraigado que eles estavam nas tradições humanas. Érica, vamos falar um pouquinho sobre Baal Peor. O que aconteceu e quais as verdades espirituais e práticas o povo de Israel deveria ter tirado da situação? Quem era Baal Peor e quais eram os pecados que o povo praticava que levaram eles a se afastar daquela aliança que eles fizeram com Deus? Aqui tem um trechinho que eu vou abrir, que é lá em Números 25, Números 25, do 1 ao 15. Eu vou pegar só um trechinho, não vou ler tudo não, só para a gente ter uma ideia. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os homens de sua tribo que juntaram-se a Baal Peor. Quem era Baal Peor? Baal Peor era um deus da prostituição. Então, se eles estavam servindo a Baal Peor, com certeza eles estavam adorando só a ídolos, mas praticando a imoralidade sexual, que é inclusive, jovens que estão assistindo também, que a gente está debatendo a nossa lição desse trimestre inteiro, que foi sobre sexualidade. Continuando. Eis que o homem dos filhos de Israel veio e trouxe aos seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e atravessou ao homem israelita e a sua mulher, ambos pelo ventre. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Aqui vemos que o ápice, tanto que um sacerdote ficou tão revoltado com a situação, ele mesmo foi lá com as próprias mãos, fez justiça, né? Ele praticamente colocou a ira de Deus, tanto que nos próximos versículos fala que ele praticamente fez a minha ira. E com esse ato foram mortos 24 mil homens. Então, imagina como que estava o povo de Deus, a nação escolhida de Deus. Imagina, a nação escolhida de Deus estava desse jeito, então imagina quem não era a nação escolhida de Deus. E chegaram ao ponto de levar uma moabita entre o meio do povo, né? Aquele homem fez isso. Foi impressionante, porque Deus nunca tinha abandonado esse povo
e ele verdadeiramente tinha virado as costas para Deus. Érica, você pode falar uma relação que existe entre essa prostituição sexual com a prostituição espiritual? Existe alguma relação? Quando você se prostitui sexualmente, há uma prostituição espiritual também? Há uma relação entre isso? Sim, porque nós sabemos que os olhos são a candeia do corpo, né? Não necessita você praticar o ato da prostituição, porque é um vício, né? Tanto como a masturbação e por aí vai, que é um desejo egoísta, um pensamento egoísta. E espiritualmente, porque nós perdemos a comunhão com Cristo. Nós nos ligamos trocando Ele por coisas vãs e esquecendo do verdadeiro princípio e adoração. Então, isso influencia bastante na vida espiritual, nos deixando cada vez mais afastado dele. Nós possamos ter essa consciência, né, e não fazer como o povo fez no passado, né? A vida deles serve de lição para nós. E mesmo com toda esses pecados, né, e esse afastamento do povo para com Deus, Deus conclama o seu povo a ser fiel. Milhares morreram por seguirem a Baal-peor. Todos os que seguiram Baal-peor foram destruídos. No entanto, muitos não apostataram. Quem foram esses que não apostataram? Diz o texto em Deuteronômio 4:4. Porém, vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus, todos hoje estão vivos. Qual é a diferença entre aqueles que caíram em pecado e os que o não fizeram? Qual mensagem importante a esse respeito a lição nos traz com esse texto, Érica? A diferença, os que não foram destruídos foram os que permaneceram firmes, né? Que permaneceram fiéis a Cristo. E que nós devemos nos apegar com Deus. Porque se Deus está do nosso lado, Ele evita que nós caímos em tropeços, em ciladas do inimigo. Tanto que, aqui um pouco abaixo, fala, observe o contraste entre a palavra todos. Nesse verso e no anterior, todos os que seguiram a Baal foram destruídos, mas os que permaneceram fiéis ao Senhor estavam vivos. Não havia meio termo naquela época e agora também não existe. Somos a favor ou contra Jesus? Então, você que está em casa, você é contra Jesus? Qual é contra? Você é contra os princípios de Deus? A gente sempre deve pensar antes de tomar qualquer atitude, e até em pensamentos, porque pensamentos impuros, que hoje praticamente a gente sempre está 24 horas sendo tentados a pensar pensamentos impuros. Érica, isso que você falou é muito importante, porque o apego a Deus, ele nos traz segurança, né? Aqui embaixo, na pergunta número 5, os textos de Judas e 1 Coríntios, comparados com Deuteronômio 13 e 14, é dito algumas coisas importantes. Qual o comparativo que você pode fazer entre esses textos e quais são os conselhos que estes textos nos trazem para poder nos ajudar a nos mantermos longe da imoralidade sexual ou mesmo da prostituição espiritual? Sim, ele fala assim que nós devemos nos apegar com Cristo, porque ele nos ajuda nos momentos difíceis. Deus é fiel, Ele é capaz de nos impedir de cair, mas temos que fazer a escolha consciente, como fizeram os fiéis em Baal-peor, de nos apegar com Ele. Nesse caso, podemos ter certeza de que, seja qual for a tentação, podemos permanecer fiéis. E como nós buscamos isso cada dia? Lendo a Bíblia, estudando a lição, tendo o nosso momento de oração com Cristo, principalmente na madrugada, fazendo jejum. Ele nos dá forças e sabedoria, que é uma coisa que necessitamos ultimamente, sabedoria, entendimento, para fazer várias coisas. E essa é a base de tudo, comunhão. Exatamente. Aqui no texto de 1 Coríntios 10, 13, diz que não nos vem tentação que não fosse humana, e Deus não permitirá que sejamos tentados além
das nossas forças. Isso significa o que, Érica? Nós somos tentados? Sim, 24 horas por dia, E a o que todo que Deus momento. diz aqui nesse texto? Que Deus não nos dá fardos ou tentações que nós não podemos suportar. Ou seja, eu não aguento. Sim, você consegue. Não há desculpa, porque Ele mesmo fala que Ele não dá nada que não possamos suportar. E muitas vezes nós damos desculpas. Eu sou fraco, eu não consigo. Consegue sim. Exatamente isso. Então, Deus ele não permite que Satanás nos tente além das nossas forças, porque toda tentação que vem para nós somos capazes de dizer não, né? Porque essa capacidade Deus nos deu. Então, Deus, ele conclama ao povo ser fiel. Que grande nação há tão grande? O que se segue nos próximos versos aí de Deuteronômio 4 é uma das passagens mais profundas e belas de todas as Escrituras. Seria possível argumentar que, em essência, a mensagem de Deuteronômio encontra-se nesse ponto e todo o restante são comentários. Quando lemos esse texto de Deuteronômio 4, por que o Senhor, por intermédio de Moisés, disse o que fez a Israel? Eu vou ler o trechinho, porque são poucos versos e dá uma grande explanação. Você que está em casa também pode abrir lá em Deuteronômio 4, capítulo 4, do verso 5 ao 9, que diz assim: Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos do povo, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente, pois de grande nação a que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, e é que grande nação há de tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho? Tão somente guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apertem o teu coração todos os dias da tua vida, e farás saber os teus filhos e os teus filhos. Quando estamos em algum lugar que nós mostramos algo inteligente, com pensamentos sábios, qual a primeira coisa, a impressão que a gente tem? Nossa, que pessoa inteligente, tal. E não era diferente naquela época. Se eles guardassem os mandamentos, os estatutos de Deus, quem estava ao redor ia falar: nossa, que povo sábio, inteligente, que grande entendimento, né? Quem será que eles servem? Qual é o Deus deles? Quais são os deuses, né? Porque muita gente não conhecia o Deus de Israel. É algo que acontece hoje. Quantas vezes estou na sala de aula, faz uma pergunta complexa, eu respondo: nossa, como é que você conseguiu memorizar tal prova, tal? E era esse o objetivo. Deus queria transformar aquela nação num grande povo, né? E havia um contraste entre aquilo que Deus tinha como objetivo, aquilo que Deus queria fazer com aquele povo, com o que eles faziam, né? Israel adorava e servia o Deus que criou o cosmos, o Senhor do céu e da terra, ao passo que os pagãos adoravam rochas, pedras, madeira e demônios. Uma diferença extremamente marcante. Moisés apontou 2 motivos pelos quais o povo de Israel era especial. Primeiro, que o Senhor estava perto deles de maneira única por meio do santuário. E segundo, por causa dos estatutos e juízos justos como esta lei. Então, havia um contraste muito grande entre a pureza daquilo que Deus estava propondo para o povo de Israel com os povos pagãos que adoravam pedras, madeiras e se prostituíam, né?
Deus queria que aquele povo fosse uma luz para o restante do mundo. Sim, tanto que ele fala, o Senhor desejava que o povo percebesse que tinham sido chamados e escolhidos por um motivo especial, tanto que eles se tornaram uma grande nação, como ele havia prometido para quem lá no começo de Gênesis? Abraão. E eles se tornaram uma grande nação, né? Mas, infelizmente, eles não aceitaram o chamado que Deus fez para eles, né? Nós teríamos tido, nosso planeta teria sido muito abençoado se a nação de Israel tivesse sido fiel a Deus. Com certeza. E depois o texto vem nos falando um pouco sobre sabedoria e entendimento. O que o Senhor diz será a sabedoria e o entendimento de Israel aos olhos dessas nações, dessas outras nações pagãs? Que se eles executassem e obedecessem suas leis e estatutos, eles não seriam apenas sábios e teriam entendimento, mas eles ficariam mais perto do Criador. À primeira vista pode aparecer que os próprios estatutos e juízos continham a sabedoria e o entendimento, mas não é isso que o texto diz. O Senhor ensinou-lhes estatutos e juízos, sim, porém a sabedoria e o entendimento estavam ao cumprir e a obedecer. Ou seja, eles teriam, sim, sabedoria e entendimento, mas eles teriam que cumprir, obedecer. Tanto que, sua obediência a Deus os tornaria uma maravilha de prosperidade ante as nações do mundo. Ele que lhes podia dar sabedoria e perícia em todo o artifício e continuaria a ser seu mestre e os enobreceria e elevaria pela obediência às suas leis. Se fossem obedientes, seriam preservados das enfermidades que afligiam outras nações e abençoados com vigor intelectual. A glória de Deus, sua majestade e poder deveriam ser revelados em toda a sua prosperidade, deveriam ser um reino de sacerdotes e príncipes. Deus lhe proveu toda a possibilidade de se tornarem a maior nação da terra. Olha só o que a nossa irmã Ellen White vem falando, se eles cumprissem e obedecessem os estatutos que Deus havia lhe dado. Quantas promessas aqui, né? Olha, seria um povo próspero diante de todas as nações do mundo, eles teriam sabedoria, eles seriam versados, né, na inteligência, eles seriam mestres, eles seriam enobrecidos pela obediência. E eles seriam livres das enfermidades que afligiam o resto do mundo. Olha que importante, né? As promessas que Deus faz ao seu povo fiel. Érica, você acha que essas promessas, elas são validadas para o povo que foi chamado posterior ao povo de Israel para ser uma luz no mundo? Sim, se continuassem obedecendo às leis e os estatutos, claro, como até hoje, né, que nós somos a próxima nação, né? A próxima geração, né, com o passar de todo o decorrer da Bíblia, nós estamos aí, e claro que se nós obedecermos os estatutos, vamos ser prósperos, não vamos sofrer as doenças que o povo aí pelas outras nações. Isso é uma grande promessa que o nosso Deus tem feito durante todo o decorrer de Deuteronômio, desde o Éden, na verdade. Esta lição número 6 aqui, ela nos fala sobre a fidelidade do povo a Deus, ela nos fala sobre a prostituição sexual
e também espiritual do povo de Israel contra os estatutos de Deus. Ela fala também sobre as tradições que o povo foi colocando acima dos estatutos de Deus. E ela também faz um chamado para que nós possamos ser sábios, né? E termos entendimento. Mas a sabedoria não está nas palavras, ela está na obediência. Érica, nós estamos chegando ao final da lição e eu gostaria que você deixasse aqui as suas considerações finais sobre o que nós estudamos nesta lição número 6. O que nós devemos tirar disso é que Satanás, desde que ele foi expulso do céu, o seu principal objetivo é lutar e transgredir a lei de Deus, para que, quando ele volte, ele leve o máximo de pessoas que ele conseguir. Então, nós devemos nos apegar com Deus, sempre ter pensamentos puros, ter cuidado com quem nós andamos e não caímos igual o povo de Israel, né? Foram 24 mil pessoas mortas por conta da prostituição e idolatria. Idolatria não é apenas, vou adorar a imagem. Pode ser seu celular, sua rede social, até pessoas. Então, eu aconselho que vocês orem, se apeguem mais com Deus para que vocês permaneçam firmes e não caiam nas tentações de Satanás. Amém. E eu quero deixar uma mensagem também a respeito de Baal Peor. O conselho que nós vemos aqui, a lição que nós aprendemos nessa história é que nós não podemos andar no terreno proibido. O terreno proibido, ele vai te dar ele não vai te dar uma proteção que você precisa para você estar imune, né, a cair, a pecar. Então, nós devemos nos manter longe dos terrenos proibidos, obedecer a Deus, estudar os seus estatutos e agir com entendimento e sabedoria, sendo obediente àquilo que nós temos aprendido. Nós queremos aqui deixar o nosso e também desejar que Deus abençoe ricamente a vida e a família de vocês e que possam entender que a obediência é a resposta que nós damos para o amor que Deus nos tem oferecido através da morte de Cristo Jesus. Nós queremos agora pedir para a Érica fazer uma oração para encerrarmos estes momentos. Oremos. Senhor Deus, obrigado por mais uma lição. Que essa lição possa ter chegado a várias pessoas e que nós possamos, Deus, a cada dia pôr em prática tudo que aprendemos, a nos apegar mais com Ti e a dizer não ao pecado, Pai. Fica conosco, abençoa também as pessoas que estão nos assistindo agora em casa e abençoe a vida dessas pessoas, Pai. É que eu peço, não porque merecemos, mas pelos méritos do Filho amado Jesus. Amém.